Vamos lá, vamos resolver essa questão aqui, essa integral. Cosseno ao cubo de x. A gente tem que ressalvar um detalhe, que a gente não pode confundir isso daqui com cosseno de x ao cubo. Porque esse ao cubo aqui, ele está somente nesse x. E não é o que a gente tem aqui na realidade. O que a gente tem, eu vou colocar que isso aqui é diferente disso aqui, que é cosseno ao cubo de x. Isso é igual ao cosseno de x, tudo entre parênteses, ao cubo. É esse cosseno aqui que está ao cubo, e não o x. O x ele continua sendo x, certo? Então vamos aqui para as manipulações. Eu não tenho uma integral que defina direto cosseno ao cubo, mas eu posso fazer o quê? Eu posso quebrar ele, eu posso dividir. Como eu posso dividir? Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer aqui cosseno ao quadrado de x, que multiplica cosseno de x dx. Isso é a mesma coisa, porque cosseno ao quadrado, elas têm a mesma base, que é o cosseno de x. Se eu multiplicar, eu estou fazendo uma soma de potências, então vai dar 2 mais 1 que tem aqui, dá 3. Então isso é permitido. Olha, a gente tem o cosseno de x, mas a gente não tem necessariamente o cosseno ao quadrado de x. Então aqui a gente vai usar uma das identidades trigonométricas, que diz o seguinte, vou abrir um parênteses aqui. A gente tem uma identidade que diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tendo isso em mente, a gente pode isolar esse cosseno ao quadrado de x aqui. Então vai ficar cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Então a gente pega isso aqui que a gente acabou de fazer, essa manipulação, e substitui aqui. Por que isso não vai ficar mais difícil? Vamos ver por quê. A gente coloca a integral. Aonde é cosseno ao quadrado de x, a gente coloca 1 menos seno ao quadrado de x. 1 menos seno ao quadrado de x, que multiplica esse cosseno de x normal. Por quê? Porque agora a gente vai ter uma distributiva, né? A gente tem esse cosseno de x multiplicando esse cosseno de x multiplicando o seno ao quadrado de x. Então a gente pega uma integral que parece complicada e divide ela em duas que parece mais fácil. Vamos ver. Integral de cosseno de x vezes 1, cosseno de x, menos cosseno de x vezes seno ao quadrado de x, fica cosseno de x vezes seno ao quadrado de x. Claro que isso tudo dx. Lembra daquela regrinha que a integral das somas é a mesma coisa que as somas das integrais? Então eu posso separar essas duas e quebrar elas em duas integrais. Então eu posso dizer que a integral do cosseno de x dx menos a integral do cosseno de x que multiplica seno ao quadrado de x dx. Ah, então agora a gente já tem duas mais fácil. Eu vou dividir elas, como eu sempre faço. Vou pegar essa daqui e essa daqui vou separar. Vou chamar essa aqui de 1, vou chamar essa aqui de 2. E vou resolver elas independente. A primeira fica fácil, porque a gente tem na tabela a integral de cosseno de x. A gente sabe que a integral do cosseno de x é igual a seno de x. É igual a seno de x. Exatamente. É igual a seno de x. Mais a constante, né? Que a gente pode
desprezar no momento e colocar apenas no final, na resposta final, mas ela existe aqui. Enquanto o segundo, ele já tem um outro método para resolver, que é por substituição. A gente sabe que a derivada de seno é cosseno. Como que a gente sabe? Pela tabela. Então a gente pode aplicar aqui o método da substituição, né? Então eu separei somente essa integral, o menos da fórmula vai continuar aqui, eu não vou mexer com ele, vou usar ele só depois. Então cosseno de x que multiplica... Eu vou escrever ao contrário para ficar mais fácil a visualização. Vou escrever seno primeiro, seno ao quadrado de x, que multiplica cosseno de x dx. É a mesma coisa, eu só mudei a ordem dos dois, que uma multiplicação não vai interferir, né? Então tá, eu vou chamar esse seno aqui, somente o seno, que se eu derivar, o seno de x, que se eu derivar, ele dá cosseno de x, então já me ajuda. Eu vou chamar esse seno de x de u. Então eu tenho o seguinte, portanto, eu tenho que u é igual ao seno de x. Eu não estou usando o quadrado ainda, certo? Então eu vou ter que du é igual a cosseno de x. Mas eu tenho quadrado, o que que eu faço? Seguinte, se u é seno de x, se eu levar esse u ao quadrado, eu tenho seno de x ao quadrado. Então, u ao quadrado é igual ao seno ao quadrado de x. Ah, então, isso aqui é du por dx, é a derivada de du por dx. Eu passo esse dx para o outro lado, então fica du igual a cosseno de x dx. Então, eu posso substituir esses valores na integral. Vamos fazer? Integral. Quem é seno ao quadrado de x? U ao quadrado. U ao quadrado. Que multiplica. Quem é cosseno de x dx? Cosseno de x dx é du. Ah, então agora a gente já tem uma coisa bem mais fácil. A gente pode aplicar aquele método da soma. Que aqui eu vou somar 1 na potência e vou dividir pelo mesmo número da potência. Lembra da regra da tabela? A regra é a seguinte, eu vou colocar aqui em cima, só para exemplificar. Eu tenho que, se eu tenho um u elevado a n du, a integral disso, isso é igual a u elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, mais a constante. Por quê? Por causa da derivada. Se eu derivar isso daqui, esse daqui some. E a derivada você tira 1 de cima. Então a integral você soma 1. Entendeu? Então aqui a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Então a gente vai ter que isso daqui é igual a u a terceira sobre 3. Só que a gente não tem u, a gente quer o seno. Quem que a gente chamou de u? A gente chamou de u, não u ao quadrado. A gente chamou de u o seno de x. Então eu vou substituir o seno de x aqui. Isso aqui é igual a seno ao cubo de x sobre 3. Mais a constante, que é desprezível até então a gente colocar a resposta final. Então aqui a gente já resolveu a primeira parte, a segunda parte, daqui, a primeira parte e a segunda parte, e temos então a resposta completa aqui no final. Então eu posso dizer que a integral de cosseno ao cubo de x dx é igual, vou pegar o primeiro resultado, seno de x menos da fórmula que a gente descobriu, que a gente montou, menos seno ao cubo de x sobre 3.
Constante menos constante dá constante. Constante mais constante dá constante, no caso, então mais a constante aqui. Essa é a resposta final. E encerramos por aqui.